Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nosso assunto de hoje é por que ler Shakespeare? Você já leu Shakespeare? Não é uma leitura das mais fáceis, né? Essa aqui é a obra completa dele, The Complete Works of William Shakespeare. Eu comprei nas melhores das boas intenções há muito tempo atrás. Falei, vou ler Shakespeare no original e adivinha, não consegui. Li partes, li pedaços, mas não é uma leitura muito fácil no original, né? Porque nós estamos falando de uma leitura, de uma escrita que foi feita lá em 1600, mais ou menos. Então, para você ter uma ideia, a língua inglesa, né? Ele é autor inglês, a língua inglesa ela se firmou mais ou menos como ela é hoje, lá por volta de 1500 somente. Então, era uma língua mais ou menos 100 anos somente que ela estava estabelecida da maneira que está escrito aqui. Então, é uma linguagem difícil no sentido que ela é antiga, né? A forma de se escrever é antiga. Nós temos, obviamente, traduções no Brasil, ótimas traduções, e então a gente acaba pegando as traduções porque fica mais fácil, né? Por mais que você conheça inglês, consiga ler em inglês, a tradução ela auxilia bastante. É claro que uma tradução é sempre uma tradução, ela é sempre uma versão daquele texto original. Ok, mas para começar, quem é esse tal de William Shakespeare? Bom, para você entender mais ou menos o cenário, a Inglaterra passa por uma renascença tardia. A Europa já estava acontecendo isso há mais tempo, mas por questões internas de rei, rainha, reinados e tudo mais, demorou um tempo, e religiões, né, principalmente, demorou um tempo até que a renascença, o renascimento, florescesse de uma forma mais intensa na Inglaterra. Com a ascensão ao trono da rainha Elizabeth I, que você pode ver nos filmes, né, Elizabeth I, que retrata muito bem esse período. Então, a partir disso, existe sim um florescimento, as artes são bastante valorizadas, né? A rainha Elizabeth gostava de teatro e tudo mais. Então, a partir desse momento, não somente Shakespeare, mas outros autores também, conseguem viver da sua arte, e o teatro era o gênero que as pessoas iam assistir, era a forma do povo se divertir, conhecer, e não somente o povo, mas os reis, o pessoal das classes mais altas também, tinha no teatro a sua forma de diversão. E um dos locais, né, que se tinha para fazer isso era o Globe, que era o teatro do Shakespeare. Eu tive a alegria de visitar esse local há alguns anos atrás. Então foi feito mais ou menos no local onde era, não é exatamente no local, mas é perto, em Londres, onde foi reconstruído esse teatro. Então é um teatro todo de madeira, com telhado de palha. Ele não, no centro, né, na parte central dele, ele não tem telhado. Deixa eu achar uma foto aqui. Então ele é todo aberto por dentro, mas é lindíssimo, né? Aqui é a parte do palco e aqui é a parte interna, então totalmente aberto, né? Então o público que ficasse lá assistindo, se caso chovesse, ia se molhar. Mas as pessoas mais ricas, abastadas, elas ficavam na parte coberta, que é a parte da casinha em volta, né? Deixa eu achar uma outra foto aqui, que por exemplo é o palco, olha, coisa mais linda, ó. Muito bem decorado, muito bem. Então essa é a parte aqui onde ficavam os nobres, né? E o povo ficava na frente, onde eventualmente poderia até chover. Enfim, mas o que esse cara fez? Por que Shakespeare é valorizado e famoso até hoje? Bom, um dos principais motivos é que ele soube trabalhar a alma humana, né? Ele não era uma pessoa que criticava, dizia, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, dava lições de moral. Não.
ele trabalhava a alma humana, as coisas mais profundas que o ser humano poderia produzir ou se relacionar com as outras pessoas. E fazia isso de diversas formas, através de peças de comédia, tragédias, de várias maneiras. Então você deve conhecer algumas, como por exemplo Romeu e Julieta, que é uma tragédia, Hamlet, por exemplo. Então a capacidade do Shakespeare de trabalhar o gênero humano era uma forma fantástica, né? E por isso que as suas obras não perderam valor em todos esses séculos. Então ele não trabalhava o ser humano de uma forma mesquinha, de uma forma preconceituosa. Ele mostrava do que o ser humano era capaz. E ele criou mais de 800 personagens em toda a carreira dele. Então, a lista de peças é muito grande, vou dar uma lida já em algumas, né? alguns títulos para você conhecer ou recordar, mas a quantidade de personagem que ele trabalhou de uma forma tão profunda é uma coisa impressionante. Eu comecei falando sobre as peças de Shakespeare, mas é bom lembrar que Shakespeare também era poeta, né? Então muitos poemas, sonetos, uma obra muito vasta em relação à sua produção de poesia. Então os números são os seguintes: ele fez durante a sua vida 37 peças e 154 sonetos. Nessa época, como autor, ele era remunerado, né? Quer dizer, ele não trabalhava de graça. Se você for assistir o filme do Shakespeare Apaixonado, também é um bom exemplo, né? Para você conhecer como era essa atmosfera elisabetana do teatro daquela época, como as coisas eram feitas, né? Você tem alguma ideia de como as coisas eram feitas. Claro que o filme é totalmente romanceado, mas dá para dar uma ideia de como as coisas funcionavam naquela época. Então, sim, ele recebia pelo trabalho de escrever as peças, né? Lembrando que isso também mostra no filme, na época não se poderia ter mulheres no palco. Então, as heroínas, né, ou as mulheres que deveriam existir na peça eram feitas por homens, né? É uma curiosidade do período que não se poderia ter mulheres no palco. E uma outra curiosidade é que as obras de Shakespeare até hoje são utilizadas de uma maneira generalizada em muitas mídias. Então existem muitos filmes a respeito, até desenho animado, existem histórias que foram, por exemplo, novela de televisão. Então se pegou a história do Shakespeare, da peça, e se transformou em outra história. Esse é um caso. Então, por exemplo, a Rede Globo fez o Chocolate com Pimenta, aquela novela que se deve lembrar, com base na peça A Megera Domada. Então se muda o nome, se muda os personagens, se reambienta isso, mas a peça original é a do Shakespeare. Então não existe limite para isso, né? As coisas simplesmente vão sendo utilizadas ao longo do tempo. Então, só para falar de algumas obras mais famosas, né? Então, por exemplo, nós temos o Romeu e Julieta, que é uma tragédia. Então, lembre aquelas famílias que brigavam entre si na cidade de Verona, na Itália. E aí tem toda aquela tragédia dos jovens que se apaixonam, as famílias que não se aceitam. Então tem toda aquela questão de morte, né, das personagens, né? Então isso é considerado uma tragédia, porque resultou em morte e, enfim, as coisas simplesmente acabaram de uma forma muito ruim. Uma outra tragédia chamada Rei Lear também tem a ver com os reis, né, inspirada na monarquia da Inglaterra, e também uma tragédia, porque existem muitas mortes, né? Mas é uma das mais famosas, uma das mais pesadas, no sentido que tem uma carga dramática muito forte, e vale a pena ler, vale a pena conhecer também. E tem as comédias, como Sonho de uma Noite de Verão, que já foi intensamente
adaptada a diversas mídias, fora o teatro normal, né? Eu já assisti na rua, já assisti no teatro, já assisti feito de uma outra forma. Então, Sonho de uma Noite de Verão talvez é uma das peças uma das comédias, né? Mais adaptadas e mais encenadas do Shakespeare. E claro, né, não poderia deixar de falar de Hamlet, que é também uma tragédia. Então, o rei da Dinamarca, o príncipe da Dinamarca, e toda a sua tragédia familiar, né, e toda a questão pessoal do Hamlet, tudo que acontece dentro dele, o que motiva ele, tudo é muito intenso, muito forte. Também já vi várias adaptações, vi adaptações modernas, vi Hamlet ele era um motoqueiro, por exemplo, então o cenário muda, as roupas mudam, a forma muda, mas a história é a mesma, né? É o Shakespeare que está lá trazendo a sua tragédia da maneira que ele escreveu. Bom, gente, de uma forma muito, muito, muito sucinta, trouxe aqui um pouquinho do Shakespeare, né? Do porquê ler Shakespeare. Então, eu recomendo você pegar uma tradução, tem as traduções da Bárbara Heliodora, que são excelentes, estudei na faculdade também, muito boas. Vou deixar até uma dica, que inclusive o nome do livro é da Bárbara Heliodora, chama Por que Ler Shakespeare. Vou deixar aqui embaixo o link para você acessar. Acredito que é um livro que possa te ajudar de uma forma bem prática, né? Aprofundar um pouco mais, mas de uma forma bastante tranquila de entender isso, né? Não uma forma acadêmica, difícil de entender. Então vou deixar o link aqui embaixo. E assim, procure traduções com as quais você consegue lidar bem, que você consegue entender. Veja versões diferentes, né? Não tem problema nenhum. A gente não é purista de achar que você só tem que ler a peça da maneira que foi escrita. Não, você pode ver diversas versões da maneira que você achar melhor. Sugiro ver os filmes também, porque os filmes te dão um panorama, né? Se você não viu os filmes da Elizabeth I e o Shakespeare Apaixonado, são os filmes que me lembro agora, sugiro você ver, porque vai te dar uma visão geral, né? desse mundo elisabetano, esse mundo do Shakespeare. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, espero que tenha podido ajudar você a despertar a vontade de ler Shakespeare, se você ainda não lê. E aguarde o próximo vídeo, que a gente vai falar de outros livros. Um grande abraço, até mais.